Dando continuidade à história, Desatando Nós, ditado pelo Espírito Bento, escrito por Zenaide Ferreira, narrada por Lucy. Capítulo 10. A chegada ao plano espiritual. Samantha acordou em um quarto que não conhecia, todo azul clarinho, com algumas camas todas iguais. Parecia uma espécie de hospital. Sentiu uma certa tontura quando abriu os olhos e logo percebeu uma enfermeira ao seu lado, que com alegria reconheceu. Sebastiana! A senhora, sorrindo, vendo o despertar de Samantha, aproximou-se da cama e a cumprimentou. Olá, minha amiga, que bom que despertou. Andou muito dorminhoca. Sem entender direito onde estava e o que havia acontecido, Samantha tentou sentar-se, ainda meio zonza, conseguindo logo depois, mas ainda com uma certa dificuldade, tentando entender o que estava fazendo ali. Sebastiana, percebendo a situação, puxou uma cadeira para perto de Samantha e, em forma de apoio, aguardou o acender de suas memórias. Samantha, com um pensamento longe, pareceu começar a ligar os fatos. Se recordou de que estava no lago, quando vivenciava os piores dias de sua vida. Sebastiana, como eu sobrevivi àquilo tudo? Samantha, você tem lucidez para entender esse processo. Já conversamos muitas vezes a respeito. Não estamos mais na Terra. Samantha, então, ainda tensa, perguntou. Onde estamos, Sebastiana? Numa cidade astral. Fomos socorrida por nossos mentores e amigos de luz. E você passou por um processo de recuperação. Estava há algum tempo dormindo. E você também desencarnou? Sim, Samantha. Eu estava idosa e eu não aguentei o seu sumiço, mas eu estou bem agora, já trabalhando como enfermeira. Samantha deu um meio sorriso e ainda perguntou: E os meus filhos? Quem está cuidando deles? Os meninos estão bem. Luiz e João se encarregaram de proteger os meninos. Estão bem, na fazenda. Mas acalme o seu coração. Logo eu te conto as novidades. À medida que você for se refazendo, eu vou te atualizando dos fatos. Agora só tome esse caldo e descanse um pouco. E Samantha adormeceu em seguida. Ela precisava se restabelecer. Aos poucos, Samantha foi despertando cada vez mais lúcida e perguntando de um a um. E à medida que Sebastiana ia respondendo, algumas lágrimas corriam no rosto de Samantha. Não entendia o porquê de tantos sofrimentos, mas tinha fé em dias melhores. Para Samantha, a morte não existia, então acordar ali só havia sido diferente, mas estar com a amiga Sebastiana lhe deu segurança e aos poucos foi se adaptando à sua nova vida. No dia que conseguiu se levantar, foi até a janela e viu um lindo jardim. No meio do jardim havia um córrego de águas transparentes e ela pediu a Sebastiana que desse uma volta com ela. Sebastiana parecia esperar por aquele momento e aceitou de pronto. Foram até o andar térreo e quando Sebastiana abriu uma grande porta de vidro, Samantha avistou muitos amigos e amigas, seus pais e avós, Antônio, que correu para abraçá-la. Havia também algumas pessoas que Samantha tinha atendido ao longo da vida. O jardim estava repleto de sentimentos de gratidão, não só de Samantha, mas de todos os parentes. Até que ela percebeu alguém tocar em seus ombros, e quando se virou, deu de cara com Susana. Abraçaram-se por um longo tempo, até que, desfazendo o abraço, Samantha perguntou: Susana, a Sebastiana me contou que muitas bruxas morreram na fogueira e que todas as minhas irmãs também vieram. Onde estão Leonora, Gertrudes e Felícia? Por que não estão aqui? Susana, que já esperava pelo interrogatório, apenas respondeu: Tudo a seu tempo. Aproveite esse momento, depois conversamos sobre elas. Samantha obedeceu e abraçou todos que ali estavam,
notando a leveza do lugar e o encanto das plantas. As cores daquelas plantas e até dos passarinhos eram diferentes, pareciam uma pintura de tão perfeitas. Pouco a pouco, os amigos de Samantha foram se afastando e ficaram apenas Susana e Sebastiana. E Samantha novamente indagou pelas irmãs e Sebastiana tomou a palavra. Samantha, a Terra é uma grande escola e escolhemos ir ao plano físico para nos aprimorar. Quando fazemos essa escolha, entramos na lei do karma e acabamos acertando em algumas escolhas e errando em outras. Mas o universo entende os nossos limites e a Terra ainda é uma escola bem difícil de aprovar alunos, que somos nós. Mas quem nos reprova na verdade não é Deus ou o universo. A grande reprovação vem da nossa consciência. Susana e Samantha se olharam ainda reflexiva e foi a hora de Susana se pronunciar. As nossas irmãs se culpam de algumas escolhas, então a culpa as atraiu para outro lugar, um pouco distante daqui, mas chegará a hora em que estaremos juntas novamente, tenha fé. Samantha sentiu a tristeza assolar o seu coração, mas entendeu a explicação recebida. E ainda encantada com o lugar, começou a perguntar o que elas faziam ali, o que tinha de bom para fazer. Na cabeça de Samantha, aquele era um lugar encantado. E sorria ao ver os pássaros, as borboletas voando e a formosura das flores que eram imensas, de um tamanho que nunca pensou que veria. Os dias posteriores foram de alegria, embora a adaptação não fosse fácil. Samantha lembrava de Luís, dos filhos e se entristecia, mas achou trabalho como ajudante de Sebastiana, que lhe ocupou a mente e aqueceu seu coração. Amava cuidar das pessoas, era isso que ela queria continuar fazendo. Durante o tempo em que Samantha ficou trabalhando no hospital no plano astral, recebeu muitas mulheres que foram iniciadas como bruxas por Leonora. Algumas revoltadas, outras em pânico. A maioria nem conseguiu ficar no hospital se recuperando, acabava fugindo e perdendo a proteção da luz. Ali ninguém poderia ficar sem vontade, e por vezes as escolhas traziam sofrimento, pois pensavam tanto nas famílias e nas suas casas na terra que acabavam voltando para o local. Quando isso acontecia, os mentores aguardavam pacientemente até a hora que solicitassem clemência, e só aí podiam ajudar e retornar para o acolhimento no astral. Assim que havia o grande despertar e o paciente tinha condições de entender todo o processo, eram passadas todas as regras locais, mas eles sempre tinham a escolha. Samantha e Sebastiana atenderam por longos anos no hospital. O tempo astral é bem diferente do tempo da Terra, mas na Terra passaram-se 10 anos desde a morte de Samantha. Até que num dia iluminado, cuja Samantha irradiava alegria, Sebastiana avisou-lhe que Luís chegaria ao plano astral. Havia infartado e fora recolhido por trabalhadores da colônia e que a qualquer momento chegaria ao hospital. Samantha implorou para cuidar de Luís e se recordou do dia que chegou ali. Se sentiu segura ao ver Sebastiana. Queria que Luís se sentisse seguro também. As horas seguintes foram de grandes expectativas, até que viu Luís adentrar a sua ala de trabalho. Luís estava adormecido. A emoção bateu forte em Samantha, que prometeu a si mesma que, se Deus lhe permitisse viver um novo momento com Luís, falaria de todo o seu coração o que tinha em sua alma. Havia passado uma vida inteira abafando seus sentimentos. Ele merecia saber, mesmo que optasse por outros caminhos depois da revelação. E olhando o seu grande amor ali dormindo, Samantha recordou da sua última existência e sentiu falta dos seus filhos. Será que Luís havia ficado com eles até o final? Agora estava mais perto de ter notícias e foi para a janela, onde deu um longo suspiro
e ficou admirando a paisagem, até que ouviu uma voz abafada pronunciar o seu nome, Samantha. Ela sonhou tanto com aquele momento que agora não sabia o que fazer. Então, com um lindo sorriso no rosto, apenas falou: Luiz. O tempo pareceu parar para eles. Se olharam por longos minutos. Samantha estava mais jovem, bonita e tinha uma luz encantadora. Luiz, como todo recém-chegado, a entupiu de perguntas e aos poucos Samantha foi familiarizando-o com o local. Ele chorou muito ao reencontrar Sebastiana e pediu informação de todos que haviam partido antes dele. Ainda durante a recuperação de Luiz, na primeira oportunidade que houve, Samantha se abriu, falando-lhe tudo o que sentia por ele. Relembraram vários momentos e ele também acabou se declarando. Resolveram então que ficariam juntos no astral. Mereciam aquela felicidade. Aos poucos, Luiz foi se restabelecendo e tudo foi entrando na rotina. Sebastiana, Samantha e Luiz moravam numa casinha simples no astral, mas encantadora. O que mais chamava atenção na residência deles eram as plantas. A cidade astral ficava um pouco acima da terra, e além de tecnologia mais adiantada, tudo funcionava em perfeita ordem. Todos ali trabalhavam, estudavam e se aprimoravam como queriam. Para Samantha e Sebastiana, apesar de se surpreenderem com a beleza do local, no coração dela já imaginavam mesmo, quando estavam na Terra, que a erraticidade era assim, mas se surpreenderam com muitas descobertas naquele novo mundo. Tiveram a informação de que a Terra passaria de planeta de provas e expiações para a regeneração e começaram a estudar junto com alguns departamentos sobre essa programação de transição. Samantha resolveu sair do hospital e pedir para trabalhar no setor de planejamento reencarnatório, onde Luiz trabalhava. Nesse meio tempo, aos poucos foram desencarnando seus filhos, João e todos que ainda restavam na Terra, oriundos da sua última encarnação. Recebia todos com carinho e efusão e vivia uma vida bem feliz naquele lugar. Agora a casinha estava ampliada e os seus filhos e João também moram por lá. Tudo decorria dentro de uma certa normalidade, até que Susana veio lhe avisar que as irmãs estavam na cidade e que Samantha poderia vê-las. Samantha, mais do que depressa, se informou em que local as encontraria e foi correndo ao lugar indicado. Acompanhada por Susana, Samantha chegou ao Jardim do Lago e as três irmãs, Leonora, Felícia e Gertrudes, estavam sentadas, observando a paisagem. E feliz Samantha foi ao encontro delas, abraçando Leonora demoradamente. Depois foi a vez de Gertrudes e quando chegou a vez de Felícia, notou que o rosto dela estava contraído. Havia rancor em seu olhar. Nesse momento, Samantha lembrou que julgou Felícia. Momentos antes de sua morte, acabou pronunciando o nome dela, a Carlos. Olhou para a irmã e, com uma lágrima nos olhos, pediu perdão. Felícia já tinha ciência de que morreria na fogueira de qualquer forma, mas foi fria com Samantha, que tentou entender os seus sentimentos. O clima foi cortado por Leonora, que falou: Samantha, já me recuperei há algum tempo e demorei a vir porque eu trabalhei no resgate de algumas bruxas que eu iniciei, além de acompanhar as nossas irmãs no processo delas. Mas já é hora de voltarmos à Terra e eu vim conversar com você e com Susana sobre isso. Samantha, então, refletindo, respondeu: Não sei se eu quero voltar para a Terra. Eu tenho muito medo de passar todo aquele horror novamente, embora eu saiba que alguns ajustes são necessários. Eu estou tão feliz aqui, eu tenho dúvidas sobre estar preparada. Leonora, como líder nata que era, apenas respondeu: Reúnam todos amanhã no grande salão. Convocarei os nossos superiores e vamos conversar sobre o assunto. Todas concordaram e assim foi feito.
Durante o tempo em que estiveram ali naquela cidade astral, tiveram acesso a outras existências vividas na Terra. Todos puderam refletir sobre as suas fraquezas, pesos de consciência e burilamento interior. Samantha temia demais voltar para a Terra. Ficou aflita só de pensar na hipótese. E no dia seguinte, conforme combinado, todos estavam em um grande salão. O salão era muito iluminado com uma cor reluzente e translúcida. Do alto, um grande telão sem imagens e os convidados para aquela reunião foram chegando. Samantha se espantou quando viu adentrar o salão Carlos, o seu algoz. Ela não esperava por isso, e segurando a mão de Luiz, apenas acalmou seu coração, resolvendo aguardar o início da reunião. E quando chegou a hora, um senhor, com uma luz muito bonita, subiu numa espécie de palco que existia no local e começou a falar. Olá, o meu nome é Simão. Eu sou um amigo que acompanha vocês há muitas existências. Oriento as reencarnações. Gostaria primeiramente de que pensassem o que a consciência de vocês julgam precisar vencer. O silêncio se fez e, à medida que os convidados pensavam na grande tela, iam aparecendo cenas, não só das últimas, mas de algumas etapas evolutivas de todos os presentes. Depois de assistirem a momentos, ficava claro, precisava de mais equilíbrio e de melhores escolhas. Da lateral da cadeira de cada um saiu uma programação da próxima encarnação na Terra, com especificação da família terrena, seus maiores desafios e uma grande reflexão dos seus feitos com qualidade da personalidade, e também defeitos acusados pela consciência de cada integrante. Nesse relatório havia um resumo de cada fase com seus principais desafios e propósitos. E após receberem um relatório, o dirigente ainda pronunciou: vocês sabem que a lei de causa e efeito, bem como a lei do karma, rege a Terra, que ainda é um planeta denso de provas e de expiações. Mas vocês podem ajudar a mudar essa realidade a partir do ano 2000. Começará uma nova etapa no planeta azul, e o processo deverá sofrer uma aceleração por volta de 2020. Muitos de vocês aprenderão a desenvolver dons que usaram para o bem e para o mal. Então, quem vivenciou e fez escolhas erradas tem a chance de ajudar pessoas no grande despertar planetário. Seus dons e o autoconhecimento serão divisores de água para muitas pessoas. Vamos mudar essa história? Leonora, nesse momento, pediu a palavra. Eu fui responsável pela iniciação de muitas bruxas e ensinei a manipular energias para o bem e o mal. Na minha mente só cabia a sede do poder e a fama. Eu queria ter ouro. Mas quando chegamos aqui, percebemos que o que realmente importa é o que temos no coração. Então nada disso tem valor, é puro ego, só isso. Pretendo ficar esse novo momento na nova terra e eu vou ensinar o bem. O controle das emoções. Através do autoconhecimento podemos mudar a vibração da terra. Nós podemos ajudar o planeta azul a evoluir. Antes de responderem, eu gostaria de que refletissem e sentissem dentro de vocês a verdade da escolha. Peguem essa programação gerada pelos computadores astrais e reflitam sobre a evolução de cada um e em como nos aprimoraremos se conseguirmos vencer os desafios que temos nas mãos. E agradecendo pela atenção, voltou ao seu local. O silêncio se fez e ninguém tinha condições de responder naquela hora. Até que se quebrou o silêncio com a voz do interlocutor Simão, marcando uma nova reunião para dali a uma semana de tempo astral, em que cada um daria sua resposta. E assim todos foram se retirando do salão. Na casinha das flores, onde Samantha, Sebastiana, Luiz, João, os filhos de Samantha e alguns outros moravam, estava um grande silêncio.
Cada um em seu canto refletia sobre a sua programação. E Samantha, cheia de dúvidas, foi conversar com Sebastiana. Minha amiga querida, não me vejo lá na terra. Ainda tenho lembranças fortes das minhas dores. Eu nem consegui olhar alguns na reunião. Sebastiana, com a sua sabedoria inata, apenas respondeu: se é para o nosso aprimoramento moral e espiritual, o quanto antes nos libertarmos das leis do karma, melhor. Você não acha? Samantha, refletindo, considerou. Você já viu o tamanho dos meus desafios? Ah, amiga, eu não sei se eu terei forças. Sebastiana apenas lembrou. Se está como desafio em sua programação terrena, é porque você já pode vencer. Vamos, Samantha, seremos amigas, nos apoiaremos, vamos nos unir para vencer mais essa etapa. E chegou o dia da grande reunião. E depois de todos os detalhes alinhados, os nossos personagens aceitaram o grande desafio. E unidos numa grande roda, por um entrelaçamento de mãos, todos gritaram: vamos juntos ajudar o despertar humano no planeta azul e que venha a regeneração. Parte 2: Desatando os Nós. Nota: por se tratar de uma história verídica, em que alguns dos personagens estão encarnados na Terra, manteremos os mesmos nomes para facilitar o entendimento da história, além de proteger a privacidade dos envolvidos. Capítulo 11: A nova encarnação de Samantha. No mês de abril de 1969, no subúrbio do Rio de Janeiro, nasceu como símbolo de esperança Samantha. Os seus pais, Luiz e Ofélia, haviam passado por momentos de turbulência. O primeiro desafio do jovem casal foi o nascimento do filho primogênito Carlos, que nasceu em 1967 e com uma pequena deficiência física, a falta de alguns dedos das mãos. O fato havia sido recebido com certa tristeza por Luiz, que passou a culpar a esposa pelo problema. Luiz, pai de Samantha, ficou órfão muito novo. O pai faleceu quando tinha 14 anos e ele perdeu a mãe aos 16 anos. Oriundo de uma família de 5 irmãos, o seu irmão mais velho, Leôncio, concluiu a criação de Luiz, apoiando a conclusão dos seus estudos. Luiz, desde a morte dos pais, sonhava em ter a sua própria família. E no curso técnico que fazia à noite, após um dia de trabalho, conheceu Ofélia. A moça era muito bonita, com gênio difícil, mas o acolhimento familiar dos pais de Ofélia, principalmente da mãe, a senhora Samantha, motivou Luiz a estabelecer família. Logo após o nascimento de Carlos, a sogra de Luiz percebeu o abatimento do genro e o quanto ele olhava para a esposa, culpando-a veladamente pelo defeito do menino. Então, na primeira oportunidade que pôde, falou à filha: assim que você puder, Ofélia, engravide. Precisa dar à luz novamente. O filho tem que ser perfeito, ou seu casamento não vai durar. Logo após esse período, a senhora Samantha adoeceu e Ofélia resolveu seguir os conselhos da mãe e acabou engravidando. Mas durante a gravidez, o estado de Dona Samantha foi piorando e ela acabou desencarnando. Muito triste com a ausência de sua mãe, Ofélia acabou se deprimindo e não se alimentava bem. E quando estava perto de ter o bebê, Luiz resolveu batizar a pequena e miúda filha, porém perfeita, de Samantha, homenagem à sua sogra, que o acolhera como um filho, apenas acrescentando a letra H, pois estava em voga. E foi assim que a pequena Samantha chegou à sua nova família terrena. Logo na primeira infância, era perceptível no lar total desequilíbrio. Ofélia era aquela mãe sem talento algum para a maternidade. Não tinha paciência com as crianças e isso era claro para todos que conviviam naquela casa.
Luiz, desde muito novo, trabalhava bastante, então logo pôde colocar pessoas para ajudar a esposa, que também trabalhava fora. Porém, ele quase não ficava em casa e, quando ficava, preocupava-se com a maneira com que a esposa se referia aos filhos. As amas faziam de tudo na casa. Por sorte, cuidava bem das crianças. Mas nos fins de semana, quando os pais assumiam os cuidados, havia muitas brigas e Carlos acabou crescendo muito agitado. A pequena Samantha ficou encolhida no canto nessas horas de brigas, ou sentadinha brincando quietinha no canto para não chamar muita atenção. Mais de uma vez, a mãe não aguentava o tumulto das crianças, se fingiu de morta, levando ao desespero a pequena Samantha. Quando não era isso, a qualquer desobediência batia nas crianças com uma varinha de pau, não se importando com as marcas nos corpos dos filhos. Era comum ver também marcas de unha de Ofélia nos braços das crianças, e como Luiz estava sempre trabalhando, estudando, por vezes não notava ou fingia não notar. Importante ressaltar que a criança até 7 anos ela é pura, não tem filtros e qualquer coisa que escuta e sente fica no inconsciente. E emoções de dor ou de tensão pode bloquear a sua vida adulta, trazendo muitos conflitos e bloqueios. Embora com desafios de equilibrar o lar, o foco de Luiz era crescer profissionalmente e dar aos filhos e à esposa tudo o que não teve. Então ele trabalhava de dia, estudava à noite e assim foi fazendo o seu trajeto profissional. Já tinha o curso técnico que lhe possibilitou um emprego melhor na fase do seu casamento. E assim que pôde, entrou na faculdade e acabou fazendo 3 formações sem intervalo. O mercado requisitou como profissional e com muito esforço, além de ter o apartamento em que a família morava, adquiriu mais 2 imóveis pela redondeza. A princípio, alugava os imóveis para aumentar a renda da família e, depois de um tempo, resolveu vender os 3 imóveis e mudar-se com a família para um bairro melhor. Comprou uma casa grande ainda no subúrbio carioca, porém com mais infraestrutura, havendo boas escolas numa rua calma, ponto nobre do bairro. Samantha chegou ali com 6 anos de idade e aos poucos começou a aprender a se defender de Carlos, que era muito brigão. Arrumava confusão com todo mundo e parecia descarregar nela suas frustrações. Embora tivesse apenas 1 ano e 9 meses de diferença de idade, Carlos era grande e Samantha bem miúda. Então ele se aproveitava da sua força para bater na sua irmã. Samantha não se sentia pertencente àquela família. O único que lhe fazia bem era Luiz, mas ele nunca estava em casa. Então foi na escola e com os amigos de rua que Samantha deu as suas primeiras gargalhadas. Fazia amigos com facilidade, se expressava bem, era esperta e aprendia facilmente. Outro item que deixava Carlos desgostoso, pois ela mal estudava em casa e sempre passava de ano na escola. Ele estudava por horas e as notas eram sempre piores. Isso lhe trazia frustrações e acabou despertando competição e inveja entre os irmãos. Aos 13 anos, Samantha começou a namorar em casa, o que deixou Luiz muito enciumado e nessa época passou a dar mais atenção à filha. Ia acabar estreitando os laços e Samantha contava para o pai tudo o que não conseguia contar para sua mãe. Ela tinha admiração e orgulho de seu pai. Sentia-se acolhida e amada por ele. Ele era o seu super-herói, embora não tivesse muito tempo para ela. A casa em que moravam era muito grande e desde a primeira infância Samantha era bem sensível, então sonhava muito, via coisas e os seus pais achavam que se sentiria mais segura dormindo no mesmo quarto com Carlos. E foi nessa fase de 12 ou 13 anos que o menino Carlos, agora um adolescente, resolveu mexer nas partes íntimas de Samantha enquanto ela dormia.
Mas Samantha acordou e foi contar aos pais, que percebendo o que acontecia, mudaram Samantha de um quarto para o outro, ao lado do quarto do casal, no andar de cima, pois assim evitariam tal fato e poderiam vigiar melhor. E a rotina de Samantha seria até normal, se não fosse pelos desatinos da mãe e a covardia do seu irmão, que por qualquer coisa nela batia sem dó. Quando havia brigas, ela esperava o seu pai chegar para lhe contar, mas no dia seguinte tinha represália da mãe ou do irmão, que parecia ter conivência com aqueles absurdos. Um tanto quanto cansada daquela rotina, Samantha, à medida que foi crescendo, começou a ficar mais tempo na casa das amigas, na casa dos namorados, e Ofélia parecia dar graças a Deus. Ela via as outras meninas terem que implorar aos pais que participassem de saídas e de programas da adolescência, mas Ofélia até gostava quando ficava com os amigos, pois quando Samantha ficava em casa, a atenção do Luiz ia para ela. Tudo o que ela pedia, como cursos de formação, inglês, teatro, ele providenciava, e isso irritava Ofélia, que queria a mesma atenção, mas nunca tinha. E foi no teatro que Samantha começou a ganhar a força de se expressar. O grupo era unido e muito incentivador, mas o que ela queria mesmo era poder colocar tudo o que sentia dentro de casa para fora, embora não fosse consciente disso. Samantha, sensível desde sempre, gostava de ouvir as suas amigas e com isso acabou desenvolvendo certa popularidade. Um certo dia conheceu o irmão de uma amiga de sala que cursava um ano à sua frente e se encantou com o menino. Ao serem apresentados, os seus olhos se encontraram e ele apresentou-se. Prazer, Antônio. Samantha não sabia direito se aquilo era amor, paixão, carinho. Já havia conhecido alguns meninos, mas aquele era especial. Havia um certo encantamento. Mas além de mais velho, ele era muito disputado pelas meninas, então ela se contentava em olhar de longe. Mas algo aprendia a ele. Ela se tornou amiga da irmã de Antônio e passou a frequentar a sua casa e percebeu que aquela família era bem diferente da sua. Havia harmonia, amor, compreensão. Ela se sentia feliz naquele lar. Até que um dia Samantha, por volta dos 15 anos, época de muitas festas de amigas, encontrou Antônio em um desses eventos e acabaram se beijando. A emoção foi muito grande, indescritível. Havia algo de encanto e de doçura naquele beijo que arremetia a um sentimento de saudades, mas ela não sabia definir. E depois de Antônio, houve muitas paixões na adolescência. Os amigos fora da escola sempre eram mais velhos e Samantha era aquela do grupo que gostava de papo cabeça, como se chamava na época. Mas desde cedo sentia que algo estranho lhe acontecia. Quando ia conversar com as pessoas e elas estavam tristes com algum sintoma físico, era como se Samantha captasse aquilo como uma esponja. Logo em seguida, os sintomas eram dela e a pessoa saía feliz e aliviada. Desde cedo tinha intuições e a sua mãe, que havia sido criada dentro da Umbanda, percebeu que se tratava de mediunidade. Ofélia passou a levar Samantha para os terreiros, mas ao chegar a qualquer cena de ritual comum dentro da religião, Samantha chorava compulsivamente e ninguém entendia o porquê. Os rituais remetiam uma dor imensurável à sua alma, e os pais de Santa em geral falavam que ela precisava trabalhar, vestir roupas, etc. Samantha tinha horror daquilo tudo, então começou a ter curiosidade em conhecer outras religiões. Mas na Umbanda, apesar de desde cedo aprender a respeitar, sabia que não se sentia bem, pois voltava sempre pior do que chegara. E foi assim, entre uma confusão e outra dentro da sua casa, um namoradinho e outro em sua adolescência,
que Samantha foi crescendo. O seu maior objetivo era ter a sua casa, ser mãe e viver a sua vida, e queria um lar harmônico e a teria. Havia dias que sentia que enlouqueceria na casa de seus pais, tamanho eram os desatinos. E foi na metade dos anos de 1980 que Samantha teve a sua fase rebelde. Luiz começou a se preocupar, pois notou que a filha tinha muitos amigos homens e gostava de pessoas mais velhas. E, embora ainda menor, frequentava boates noturnas, pois os amigos eram mais velhos e sempre davam um jeito de ir junto. E ninguém sabia o que faziam, mas Samantha acabava entrando nos lugares. Tudo aquilo começou a preocupar Luiz. Embora nunca houvesse nenhum fato que desabonasse o caráter de Samantha, Luiz começou a perceber que Ofélia a liberava demais e a menina estava sem rédeas. Mas no fundo foi o jeito que Samantha achou para mostrar a Luiz o quanto se sentia infeliz. Era o único jeito de chamar a sua atenção. E foi aos 16 anos, quando cursava o segundo ano do ensino médio, que Samantha começou a querer trabalhar. Precisava arrumar um jeito de sair dali e ter a sua própria vida. Samantha implorou muito a Luiz e ele acabou deixando-a trabalhar meio turno em um escritório de um amigo. Ele queria que ela estudasse e fizesse faculdade, mas ela queria independência e foi a sua primeira experiência profissional. Saía do colégio e ia para o trabalho no centro da cidade. Se perdia por vezes, mas aprendeu rápido tanto o trajeto quanto a rotina do trabalho. Em pouco tempo tinha domínio do trabalho que lhe foi incumbido e queria aprender, tinha vontade e isso era o seu triunfo. Logo depois, à época do seu vestibular, Carlos já estava tentando há 2 longos anos a aprovação em engenharia e ainda não havia conseguido. Samantha, com 16, acabara o ensino médio e achava um absurdo ter que escolher a sua profissão com aquela idade. Luiz queria que a filha fosse dentista, mas ela gostava de ouvir pessoas e optara por psicologia. Sem aprovação de ninguém, muito menos incentivo, prestou vestibular e, no dia do resultado, dirigiu-se à banca de jornal logo cedo. Voltando para casa, sentada na mesa da cozinha, atracada com o jornal em busca daquele resultado, achou o seu número e fez uma festa. Eu passei! Luísa olhou friamente e questionou. A faculdade é pública? Não, Samantha respondeu. Minha opção foi essa perto de casa, para facilitar, visto que eu pretendo continuar trabalhando. Então, só não espere a minha ajuda no custeio de um curso tão repugnante como esse. Eu sempre sonhei bem mais para você. Samantha nunca mais esqueceria da cena. Trancou-se em seu quarto chorando. Porque nada tinha valor. Por que era tão sozinha? E em meio desses pensamentos confusos, que pela primeira vez sentiu uma energia muito forte perto dela. Havia luz e amorosidade energética. Ela não sabia se devia temer ou não. Nunca havia sentido nada parecido. Mas era bom e ela ouviu. Apenas siga, estarei sempre com você. Samantha não só começou a cursar psicologia, como arrumou emprego em um banco como atendente. Acabara de completar 18 anos e já era hora de assumir a sua vida. Estava cansada de apanhar do seu irmão e dos desatinos de sua mãe. Era sempre a vilã na versão contada ao pai pela mãe e pelo irmão. Além disso, Ofélia, depois que a filha se tornou uma moça, competia com ela de todas as formas. Ainda era uma mulher bonita, mas o que tinha de bonita tinha de inconveniente. Ela precisava sair dali o quanto antes, e era isso que faria. E foi no novo emprego no banco que um dia à tarde entrou Antônio, o menino que a encantava na escola. Samantha andava de namorico com um funcionário da agência,
Mas isso não foi o bastante para afastá-la de Antônio naquele dia. Quando os olhos se encontraram, ele se dirigiu ao balcão em que ela estava e, muito simpático, falou: Olá, você por aqui? Mas que depressa ela respondeu: Nossa, que mundo pequeno! Como você está? Ele, com seu sorriso encantador, logo a convidou. Puxa, vamos colocar o assunto em dia. Eu trabalho aqui perto. Eu posso te buscar no horário da saída? Samantha tinha aula e outros compromissos, mas não deixaria essa oportunidade de lado. Claro, vamos tomar um chopinho. Aí atualizamos os assuntos. Ok, eu te aguardo então. E na hora da saída, ele a esperava e juntos passaram a sua primeira noite de amor. Ela nunca havia se sentido tão importante para alguém. Uma profunda entrega, mas sabia que ele iria sair da cidade por conta de um trabalho e não alimentou ilusões, apenas viveu o momento com plenitude e guardaria para sempre aquilo no seu coração. De alguma forma, Samantha sentia que Antônio sempre seria importante para ela. Só não entendia por quê. Capítulo 12. Primeiro casamento de Samantha. A relação com o bancário acabou ficando séria, embora os pais de Samantha implicassem com Cássio. Ela não negava e frequentava a casa do namorado assiduamente. Muito rápido aprendeu a amar a sua futura sogra e sentiu-se acolhida pela família de Cássio. Os dois se davam muito bem e tinham um objetivo em comum: sair de casa. A essa altura, Samantha, perto dos 20 anos, sonhava em ser mãe também. A maternidade era forte dentro dela e acabou engravidando de Cássio. Samantha, ao confirmar a gravidez, se sentiu a mulher mais feliz do mundo. Não só realizaria o sonho da maternidade, como teria que sair realmente de casa. A situação por lá não mudava e temia que tantos conflitos afetassem a sua saúde mental. A essa altura, Samantha havia recebido um convite de Luiz para fundar uma empresa com ele. Embora a competência de Luiz fosse conhecida pelo mercado, ele já passava da casa dos 40 anos e tinha medo de que, com isso, o mercado escasseasse oportunidades. Então, achou que já era a hora de criar a sua empresa e viu na filha qualidades para se tornar seu braço direito. Samantha recebeu a notícia com agrado, admirava o pai e se sentia meio perdida em seus propósitos. Na sua mente, àquela altura, o mais importante era a estabilidade para cuidar do seu filho e de sua família, e sabia que com seu pai teria meios. Estava feliz, iria ter a sua casa, seria mãe em breve, mas só teve coragem de contar todas as novidades a seu pai e lhe pediu segredo. Sua mãe teria um ataque e o seu irmão, idem. Luiz prometeu então que a ajudaria a organizar uma pequena cerimônia só para os mais íntimos e manteria sua gravidez em segredo, deixando para comunicar aos outros membros da família depois do casamento. Luiz ainda estava empregado em uma empresa grande, mas em suas horas vagas ajudava Samantha e a equipe a desenvolverem um novo escritório. Na empresa em que Luiz trabalhava, ele fez uma grande amiga e conselheira, Sebastiana. Em um dia agitado, Sebastiana chegou à sala de Luiz. O notou triste e preocupado e resolveu abordar o amigo. O que você tem, Luiz? Tenho te notado cabisbaixo. Ah, Sebastiana, eu tenho muitas preocupações. Samantha vai ser mãe, mas será que dará conta disso? Não confio no Cássio. Samantha não quer que a mãe saiba da gravidez. Tem receio dos desatinos dela e tem razão, né? Conhecemos a Ofélia. Ofélia, que enxerga maldade em tudo, é inconveniente e afasta as pessoas. E como se não bastasse, Sebastiana percebeu que Luiz queria desabafar, mas lhe faltava coragem. Pode se abrir, meu amigo. Eu saberei guardar o desabafo. E deixando o coração falar, Luiz se abre. E como se não bastasse, Carlos me dá muito trabalho.
é tumultuado, não há quem fique em paz perto dele. Samantha é rebelde, livre, mas quando conversamos, eu me acalmo, entendo suas razões. Eu vejo ambição e uma maldade em Carlos que me entristece muito. Por isso eu estou sempre trabalhando e acaba sendo uma fuga. Por vezes eu não sei lidar. Ele tem um problema físico, mas isso não o impede de nada, mas se vitimiza. E eu não sei por que motivo, mas às vezes eu sinto culpa. Sebastiana, percebendo que o amigo precisava colocar tudo aquilo para fora, deixou que ele falasse por horas e, quando sentiu que já estava sereno, apenas comentou: Meu querido amigo, estamos todos aqui para crescer. Os nossos filhos têm escolhas e o nosso papel é orientação e apoio. Não podemos viver por eles. O que chega para todos nós são os desafios que podemos vencer. Então curta o seu neto que está a caminho, seja apoio e amigo para Samantha. Quanto ao seu filho, o que resta fazer é prepará-lo para a vida. Quem se vitimiza acaba sendo engolido pela densidade da vida. Verdade, amiga. Obrigado por me ouvir. Estou criando uma empresa e convidei a Samantha para trabalhar comigo. Ela resolveu trancar a faculdade de psicologia e deve tentar outra daqui a algum tempo. Vou ajudá-la a ter bases para sua família, mas também eu vou ter o meu próprio escritório. Daqui a pouco o mercado fica escasso por conta da nossa idade e teremos onde trabalhar. E Sebastiana apenas riu. Bom saber, Luiz. Já sei aonde vou bater quando for mandada embora. E Luiz, sorrindo, apenas respondeu: Quem sabe, amiga, um dia seremos sócios. E assim eram os momentos entre Sebastiana e Luiz, de cumplicidade e amizade. E os dias posteriores foram de preparativos. Ofélia recebeu a notícia repentina do casamento da filha e não se conformava, não gostava de Cássio, queria que a filha se casasse com um moço rico. A família dele era simplória demais, na opinião de Ofélia. Também não concordava muito com o novo negócio do marido. A filha estava bem no banco. Para que sair de lá e ficar grudada no pai? E com esse pensamento confuso, Ofélia percebe Carlos chegando à sua casa. Oi, mãe, que cara é essa? Está pensando em quê? Estou achando esquisito esse casamento de Samantha. E Carlos, ficando vermelho, comenta: Odeio esse Cássio. Eu não sei o que a Samantha viu nele. Será que ela está grávida? E Ofélia, pensativa, comenta: Essa hipótese já passou pela minha cabeça, mas ela contaria ao seu pai. Eu já questionei o Luiz e ele disse que não está. Ela apenas quer viver a vida dela, o que não faz muita diferença. Ela vive mais na casa dele do que na nossa. Carlos ficou com a hipótese de gravidez martelando em sua mente. Samantha fazia de tudo para não encontrar a mãe e o irmão. Saía cedo, voltava tarde e, quando podia, ficava na casa da sogra. Mas nesse dia precisava ir para casa buscar roupas e alguns pertences. Quando chegou, subiu logo para o seu quarto. Não queria brigar ou escutar piadinhas. Começou a arrumar as suas coisas e o seu irmão resolveu ir atrás e abordar a situação. Carlos parou na porta do quarto e resolveu perguntar: Samantha, eu fiquei sabendo que você vai casar com aquele safado. Você tem certeza disso? Samantha fingiu que não ouviu e continuou o que estava fazendo. Percebendo que ela não ia cair na provocação, Carlos a empurrou no chão brutalmente e começou a chutar o seu ventre. Irmã minha não casa grávida, muito menos de um cara como Cássio. Samantha já tinha passado muitas vezes por isso, entre torturas mentais e surras, mas agora existia um bebê sob sua responsabilidade e daria sua vida por ele. Samantha reagiu. Pegou uma figa de jacarandá que havia no cômodo, tacou com toda a força que tinha em Carlos e conseguiu machucar o pé do irmão, ganhando tempo para sair dali, assim que pegou a sua mochila e foi para a rua. Ela foi até o telefone público e ligou para Cássio,
que mais do que depressa a apanhou e foram direto para o hospital. Samantha estava sangrando e o filho deles corria perigo. Depois do atendimento e Samantha medicada, Cássio resolveu que Samantha não voltaria mais para a casa dos seus pais e conversou com Beatriz e Maurício, que eram os pais compreensivos, e assim Samantha ficou protegida até o dia do casamento. Samantha temeu perder o bebê, mas Beatriz a amava como filha e cuidou muito bem dela. Os sogros de Samantha eram pessoas boas e ajudaram muito o casal a montar modestamente a sua primeira morada. Samantha, assim que se recuperou, fez a cerimônia, mas mal olhava para Carlos. Ofélia engordou pavorosamente nessa época e estava irreconhecível. Mas tudo correu conforme os noivos desejaram, só os íntimos, numa cerimônia simples e acolhedora. O pai do noivo era um palestrante espírita e fez a prece na cerimônia do casal. Cássio e Samantha estavam felizes, e isso era o que importava. O casal fez uma pequena viagem. Ao retornarem, voltaram à rotina. Cássio tinha uma adega que havia montado com 2 primos e Samantha ia ao escritório todos os dias e se dividia entre as compras do enxoval e a organização da casa. Apesar dos desafios, agora Samantha tinha paz. E depois de alguns meses, precisamente no mês de agosto, nasceu o pequeno Daniel, para a felicidade de todos, saudável. Daniel era um menino feliz e risonho, e Samantha vivia para ele e o marido. Trabalhava duramente para que nada faltasse a eles e encontrava ajuda e apoio na sogra Beatriz. Na ausência de Samantha, Beatriz cuidava de Daniel como um filho, e as duas eram muito amigas. Samantha, segura quanto aos cuidados do seu filho, foi se desenvolvendo como pôde no escritório e passou por todos os setores. Migrou para a faculdade de administração e foi se tornando líder, embora sentisse que o seu propósito não era aquele. Gostava de trabalhar com Luiz. Ao longo do tempo foram fazendo ajustes necessários e o negócio prosperava. Seu marido e filho amado estavam bem, e Samantha trabalhava não só na empresa como em casa para que tudo tivesse harmonia. E tudo estava caminhando quando Samantha começou a desconfiar de Cássio. Sua intuição berrava que havia algo errado, mas ela estava tão feliz que devia ser cisma apenas. Até que um dia, voltando do almoço, uma menina que ela havia ajudado em um momento difícil a abordou. Samantha, eu sou muito grata a tudo que você fez por mim e eu não quero que você seja enganada. Enganada? Como assim? Samantha, o Cássio está tendo um caso com a estagiária do setor A. Ainda sem acreditar naquilo, Samantha quis saber de toda a história. Iria ouvir e depois avaliar o melhor caminho para resolver a questão. E a menina narrou tudo o que sabia e pediu a Samantha que averiguasse. Samantha se fechou em sua sala e mais uma vez se arrependeu por não dar ouvidos à sua intuição. Nesse momento percebeu a presença do seu mentor e apenas ouviu: "Só seja você, seja forte." E mais calma pediu à secretária que tomasse algumas providências, pois sairia mais cedo. Precisava de ar, pensar na vida. Até ali havia feito tudo por sua família, mas e ela? Como ficaria com uma pessoa que a enganava? Não, ela não poderia viver com uma mentira. Acabaria com tudo e criaria o filho sozinha. Sentiu-se traída, burra e andou muito sem rumo até se cansar. Resolveu pegar o filho mais cedo na casa de Beatriz e quando chegou à casa de sua sogra e amiga, Beatriz notou que Samantha estava em dor. Beatriz apenas abraçou Samantha. Seja qual for o motivo que te aflige, eu estou aqui para te apoiar. Sentou no sofá da sala e a Samantha aconchegou a cabeça em seu colo. Beatriz era a mãe que Samantha sonhou a vida toda. Amiga, parceira, conselheira,
mas para ela era normal os homens traírem, e vinha de uma época em que as mulheres se sujeitavam a tudo. Não queria entender, mas só o fato de ter aquele colo para se afagar já lhe dava forças para prosseguir. Assim que se recuperou, pegou seu filho e foi para casa. Conversaria com Cássio. Todos tinham direito a escolhas. Ela só não queria viver de mentiras. Chegando à sua casa, Cássio, depois de abordado, negou veementemente a situação. Samantha sabia que ele a estava traindo. Sentia também que nunca devia ter confiado nele, pois, por mais que gostasse da família, não era homem de uma mulher só. Respirou fundo e apenas falou: Cássio, eu vivo para você e para o nosso filho. Você sabe de tudo o que eu passei até aqui e sempre te falei da importância da minha paz e harmonia. A única coisa que eu lhe falei que não poderia faltar em nosso casamento era isso, além da verdade. Então, se você errou, a hora é essa. Todos podemos errar, mudar escolhas. Eu só quero a verdade. E Cássio sentiu a força daquelas palavras com uma seriedade e veemência que nunca havia sentido na esposa. Percebeu que estava prestes a perder a sua família. Depois de pensar por alguns instantes, fez a escolha mais errada da sua vida. Eu não te traí, Samantha. É mentira de quem te contou isso. Mal sabia ele que, se falasse a verdade, teria uma chance com a família. O que Cássio não sabia era que Samantha tinha certeza intuitiva da traição e estava aprendendo a escutar sua voz interior a duras penas. Samantha ainda gostava de Cássio e queria criar o seu filho junto com o pai, mas não podia ensinar um filho a viver uma mentira. Resolveu acalmar a mente e buscar o equilíbrio para a melhor escolha. No dia seguinte, conversaria com Luiz. Precisava da opinião dele. Ele sempre acalmava Samantha e fazia enxergar melhores as soluções. E foi assim que fez. Foi almoçar com o pai e desabafou com ele. Doía muito em Samantha. Sabe o Cássio, pai? Pois é, você estava certo, ele não presta. Mas o que houve, Samantha? Ele está de caso com uma estagiária. Depois que vendeu a adega, eu o trouxe para a empresa. Achei que podíamos crescer juntos, mas já me arrependi. Luiz, buscando sabedoria para ajudar a filha, apenas refletiu. Calma, minha filha. No casamento há muitos desafios e por vezes escolhemos errado. Será que ele não consegue rever essa postura? Meu pai, não seja iludido. Ele não consegue nem assumir que me traiu. Como vai conseguir rever? Não, eu não quero inverdades com o meu parceiro. Eu não vou aguentar isso. E nada que Luiz falasse fazia Samantha mudar de ideia. E sem ter mais argumentos, apenas falou: Filha, eu estarei sempre do seu lado, independentemente da sua escolha. Mas pense no seu filho. Daniel ama o pai e é um menino feliz. Sim, pai, mas eu não posso dormir com mentiras. Não foi isso que eu escolhi, foi um casamento. Luiz lhe pediu então que não fosse tão impulsiva, apenas parasse uns dias para pensar. E ela aceitou essa sugestão. Não tocaria no assunto, resolveria dentro dela e depois tomaria a decisão. Samantha cumpria sua rotina de trabalho e, embora soubesse que todos comentavam a traição do marido, ignorava as piadinhas. Cumpria sua rotina com foco e determinação. Em casa havia se afastado de Cássio e redobrava a atenção para o filho. No tempo certo, tomaria a melhor decisão. E foi nesse clima tenso que o casal foi convidado para o aniversário de 15 anos da filha de Sebastiana, muito amiga de Luiz. Samantha se dava muito bem com todos da família e queria participar da festividade. Apesar de não estar no melhor clima com o marido, aceitou o convite. Cássio estava incomodado, pois notara a mudança da esposa. Apesar de tudo, amava Samantha, só não sabia ser fiel. E foi então que teve a ideia de oferecer uns drinks para Samantha. Quem sabe, relaxada,
conseguisse se entender. E então um drink e outro acabaram juntos no final daquela noite. Já na manhã seguinte, Samantha arrependeu-se de ter cedido a Cássio. Precisava resolver de vez a sua vida e não queria mais estar ali, em um casamento sem confiança. Mas Samantha, algumas semanas depois da festa, percebeu que estava grávida. Em pânico, não pelo fato da maternidade, mas por não querer mais estar com Cássio. Chorou muito, abraçada a Luiz, e lhe contando a novidade. Pai, e agora? Minha filha, se Deus te enviou outra criança, talvez a separação não seja a melhor escolha. E Samantha então aguardou o nascimento do seu segundo filho para ver o que faria. Entregou aos céus a resolução daquele casamento. Não confiava em Cássio, não queria estar com ele, mas relevou o seu conflito até o nascimento do pequeno Lucas. Mais uma vez sentiu a felicidade da maternidade. Nessa fase, conseguiu ficar alguns meses cuidando do recém-nascido, pois Sebastiana estava em seu lugar no escritório e confiava muito em Sebastiana. Então, cumpriu a licença maternidade e só depois de 4 meses voltou à rotina. Amava os seus filhos, mas se sentia infeliz com Cássio. E quando o menino Lucas completou 1 ano e 6 meses, separou-se do marido. Adequou a rotina das crianças à sua, com babás, escolas, e quando completaram a idade de curso colegial integral, ela os deixava às 7 da manhã e os buscava às 19 horas para poder trabalhar e honrar com seus compromissos. Apesar de uma rotina dura, estava feliz, pois agora dependia dela e não havia traições e mentiras. Cássio pegava as crianças de 15 em 15 dias, por insistência de Beatriz, que amava verdadeiramente os netos. Um pouco depois de se estabelecer na nova residência com seus filhos, Samantha percebeu que algo estava errado. Os seus meninos viviam doentes. Na casa tudo quebrava. Seu humor estava variando e ela cada vez mais irritada. Nessa altura, ela já havia lido alguns livros espíritas que a sogra Beatriz lhe recomendou e identificou tais fatos como um processo obsessivo. Cada vez mais perceptível a energia de tristeza em sua casa, tudo estava dando errado para Samantha. Ela intimamente sabia que algo estava acontecendo. Resolveu conversar com a ex-sogra, mas que ainda era muito sua amiga, e Beatriz lhe recomendou um pronto-socorro espiritual de um centro espírita. Samantha, que já não sabia como lidar com aquilo, resolveu ir até o local. Já estava tendo sintomas físicos, não dormia, tinha tonturas e palpitações. Samantha, no início dos sintomas, fez um check-up, mas os médicos nada encontraram. Chegou a sofrer um desmaio dentro de uma loja de departamentos quando passeava com os filhos, e nesse dia resolveu que iria procurar ajuda espiritual. Aguardem, a história continua.